Olá a todos. Nesse segundo módulo, nós iremos falar sobre manejo racional no curral, bem-estar na fazenda como um todo. Uma das coisas que temos que levar em conta e temos que nos preocupar sempre é que tipo de manejo será realizado no curral, né? Vacinação, pesagem, identificação dos animais, aplicação de algum outro medicamento ou cura desses animais. E é muito importante que se faça um checklist antes de iniciar o procedimento. Não é muito incomum, por exemplo, o pessoal chegar para trabalhar, para fazer uma vacinação, por exemplo, chega lá, a vacina está vencida ou ela é insuficiente para a quantidade de animais que nós havíamos preconizado ali para a realização do trabalho. Então, e às vezes esse tempo entre ir buscar o produto e voltar demora demais, e nesse período todo o gado vai ficar ali dentro do curral. Então isso é ruim para os animais, é ruim para as pessoas. O animal parado dentro do curral, ele fica defecando, urinando, pisoteando, brigando por conta da densidade um pouco mais alta. Então são coisas que a gente tem que sempre fazer um checklist. Então, materiais que serão necessários, número de pessoas necessários, qual é a velocidade de trabalho que eu costumo trabalhar, né? Isso é importante, conhecimento disso, para que a gente não faça um superdimensionamento da nossa capacidade e no fim os animais fiquem o dia todo esperando, ou às vezes sobre animais de um dia para o outro, para a realização daquele serviço específico. Tá? Outra coisa que a gente tem que avaliar são se as estruturas estão de acordo com o manejo que vai ser proposto, né? Então, fazer uma avaliação dos pontos críticos, olhando com outros olhos, agora que nós entendemos um pouco sobre o comportamento dos animais, são saber como que eles vão perceber o curral, perceber as instalações que estão sendo manejados e os riscos que nós podemos correr se a estrutura não estiver de acordo com o que a gente está planejando. Então, nesse caso aí, dá para perceber 3 salva-vidas, né, onde os animais, quando deitam, podem sair por baixo, ou pelo menos para aumentar o espaço para ele poder levantar. 2 estão abertos, não estão tramelados, e 1 está quebrado. A princípio você pode pensar assim, isso não é um grande problema, dificilmente um animal passa por ali. Nesse dia eu estava lá, infelizmente não consegui filmar a situação, mas uma novilha passou por ali e ela foi correndo diretamente em cima do equipamento do veterinário que estava fazendo o ultrassom, né? Se ele não tivesse sido tão rápido e pegar o ultrassom subir, provavelmente ele teria ali um prejuízo de alguns milhares de reais, né? Então são coisas que a gente poderia evitar fazendo a devida manutenção daquela instalação. Nesse outro caso, também é uma situação que aparentemente não apresenta nenhum risco. Muita gente pode falar, a direção do sol, já lembrando dos nossos conceitos de percepção do mundo, realmente atrapalha um pouco, mas não é aí que eu queria dar o destaque. O destaque que eu queria dar é entre o tronco coletivo e o tronco de contenção. O tronco coletivo é em V, em formato de V, o tronco de contenção ele é paralelo, é reto, e aí forma-se um vão pequeno, onde o animal poderia enfiar alguma parte do corpo dele. Eu, quando vi essa situação, perguntei, mas aqui não enfia a pata, né? A primeira preocupação minha foi com a pata, o animal pular e acabar enfiando a pata e ficar preso. E os vaqueiros prontamente me responderam, nunca aconteceu. Bom, sempre acaba acontecendo quando alguém está ali para avaliar, né? E nesse caso aconteceu pior do que eu imaginei. Enfiou a cabeça e aí, obviamente, o tempo para a retirada dele ali foi muito mais demorado do que simplesmente para consertar aquela situação. Seria um conjunto de tábuas, faria esse conserto muito mais rápido, né? Então, muitas vezes, a solução ela é simples, ela é barata, ela é rápida de ser feita e a gente não faz porque a gente imagina que nunca vai acontecer determinados problemas, mas que sempre acabam acontecendo, que como a gente está tão mergulhado no trabalho, muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo, mas ela acontece, né? Nessa outra situação, ela é um pouco mais complexa, tem ali 3 pontos já até marcados de pontos críticos, né?
O primeiro deles é que com as vacas ali no fundo, esses bezerros muito provavelmente não vão querer vir aqui no corredor, por conta das mães lá no fundo. O segundo ponto é a formação de lama nessa passagem, lembrando que bovinos, por terem dificuldade de enxergar em profundidade, qualquer superfície que se reflita água, brilhante, cor diferente, para eles é uma situação estranha, é difícil deles passarem, então o bezerro já não vai querer sair por conta das mães no fundo. Aí nesse caso ele não vai querer fazer essa curva com essa lama embaixo. E o terceiro, justamente o ângulo de 90 graus na curva, que também para bovinos é mais complicado. Ele, por mais que nós consigamos perceber que está aberto, a gente vê a profundidade, o bovino ele olha, vê a parede do corredor na frente e para ele essa situação parece que está fechado. E aí a gente fica, não, mas que animal burro, não está vendo que está aberto? Não, ele não está vendo. Ele tem realmente essa dificuldade de enxergar em profundidade e isso atrapalha bastante ele. Aqui uma outra situação onde eu tenho um problema relacionado à organização, né? O pessoal está manejando o gado e tem ali saco de ração em cima, ferramentas em cima, tábua solta em cima da passarela, tudo isso atrapalhando o manejo da pessoa, a passagem da pessoa que está ali fazendo a condução. E é muito engraçado que as pessoas, elas trabalham ali no dia a dia e não percebem isso, mas foi eu pegar a câmera e começar a filmar, o vaqueiro que estava do meu lado já começou a dar risada, e eu já sei o que você está filmando. E aí, na hora que eu terminei a gravação, eu perguntei para ele, mas vocês sabiam por que não retirou isso, né? A gente não percebe no dia a dia, acaba atrapalhando, ou está com pressa de fazer uma determinada coisa, e acaba perdendo muito tempo, correndo o risco de se machucar. A pessoa pode, inclusive, cair lá de cima por conta disso, vai desviar de um objeto que está em cima da passarela, ou às vezes esses objetos atrapalham a passagem dos animais. Tudo isso acaba atrapalhando o nosso manejo de uma forma geral, né? Aqui, um ponto crítico, devido à falta de conhecimento, o proprietário dessa fazenda, ele quis tampar esse fundo, porque diz ele que os animais tinham dificuldade de sair da seringa para entrar, sair do embute para entrar na seringa, porque eles ficavam vendo os animais que estavam atrás, né? E aí ele resolveu tampar com bambu. A ideia de tampar com bambu é excelente, mas ele devia ter percebido que durante o caminhamento do sol isso ia gerar uma sombra na passagem dos animais. Então os animais pararam de prestar atenção nos animais que estão atrás para poder entrar melhor na seringa, mas aí agora a dificuldade seria entrar no embute, né? Entrar no embute passou a ser um problema por conta dessa sombra projetada ali no caminho. Então a gente tem que também pensar 360 graus no todo ali nos problemas que podem estar acontecendo no curral. Quando a gente faz alguma alteração, o que isso vai influenciar em outras situações, né? Aqui, manutenção das instalações é uma coisa que é muito comum de ser visualizado. Toda vez que eu vou numa fazenda, eu vejo currais que precisam de uma certa manutenção, e normalmente são coisas simples, rápidas de serem feitas, baratas, né? Às vezes é uma tramela de porteira, às vezes é uma cerca como está aí, e aí é muito comum também eu ver situações onde o pessoal passa corda, arame, põe ali um parafuso, mas que fica a ponta do parafuso para dentro, e aí os animais podem passar e raspar, se cortar, machuca inclusive os vaqueiros, o cavalo que está ali ajudando no manejo, por conta dessa falta de manutenção que deveria ser feita toda vez que acontece um pequeno problema. Se você resolve ele é pequeno. Se acontece um pequeno problema e ele vai deixando, ele vai se tornando médio, grande e enorme, chega a um ponto de que o curral fica inabitável ou intrabalhável, porque não tem condição de manejar os animais ali dentro, né? Então são situações que a gente pode evitar fazendo as manutenções à medida que elas ocorrem, né? Então um buraquinho que faz do piso, se eu aterro, é uma carriola que eu preciso. Se eu espero, vira um buracão, e aí começa a fazer lama, e aí daí a pouco eu preciso entrar com o trator ali dentro, com a pá, para poder arrancar aquela lama toda.
o custo de manutenção acaba ficando maior também, tá? Essa é uma situação bem simples e muito comum também de ocorrer nos currais onde tem cordoalha. O pessoal não presta muita atenção nisso, acha, isso é um mimo, né, só estética, e na verdade não é. Pode acontecer de furar o olho de um animal, pode acontecer de riscar o couro, isso virar uma bicheira posteriormente, machuca o cavalo que está às vezes passando por ali, ou está descansando ali, né? Vaqueiros, rasga a calça de vaqueiro, rasga a perna de vaqueiro. Então, coisas que eu já presenciei em propriedades por conta dessa falta de manutenção. E nesse caso a manutenção é muito simples de ser feita, muito facinho. Se na hora de passar o cabo eu já coloco uma mangueira dentro, ele não tem condição de desfiar porque ele vai estar dentro dessa mangueira preta, essas de irrigação mesmo. Se o cabo já está passado e eu não quero desinstalar a cerca de cordoalha para poder passar a mangueira, eu posso cortar a mangueira, abraço essa ponta da cordoalha e passo uma fita, essas fitas isolantes de alta resistência, né, que pode molhar, ela não resseca, ela é mais emborrachada, custa um pouco mais caro, mas em compensação vai te dar uma melhoria no curral, facilita não machucar os animais, coisas desse tipo. Tá? Porteiras são talvez uma das estruturas mais deixadas de lado, né, infelizmente. O pessoal não faz a devida manutenção, às vezes faz o dimensionamento errado da porteira, porteiras muito grandes, e aí não tem o suporte necessário, né? Porteiras muito grandes e pesadas vão precisar de 3 dobradiças ao invés de 2, ou às vezes a porteira não fica bem encaixada, então ela acaba, o peso, com o tempo ela vai cedendo e isso vai quebrando e tudo mais. Então, a própria tramela, então porteiras são de uso intenso e por conta disso a manutenção dela deve ser olhada com mais cuidado e sempre bem cuidada. Piso também é outra questão muito negligenciada. O pessoal acha que mas é porque está na época de chuva, nessa época de chuva é assim mesmo. Eu já fui muito curral que mesmo na época da seca tá desse jeito, cheio de lama, cheio de barro, com buraco, porque não são feitas as devidas manutenções e isso influencia no manejo, na velocidade do manejo, na eficiência do manejo, nos riscos para os vaqueiros. Imagina se eu tenho que fugir de um determinado animal numa situação como essa, a chance de eu ficar preso na lama e o animal acabar me atropelando é muito maior, né? Eu posso tentar ver se eu trabalho a cavalo ao invés de trabalhar a pé para facilitar. Também não são todos os animais que conseguem suportar uma carga de trabalho intensa dessa forma, num lugar como esse, muitas vezes muito difícil, né? E tem gente que quer resolver o problema da lama colocando pedra. E aí eu transformo um problema em 2 problemas. O primeiro é que se essa pedra estiver na lama, o animal não vai estar vendo essas pedras e aí ele pisa. Lembrando que por fora o casco do animal é duro, mas por dentro ele é mole. Se o animal pisa numa pedra, ainda mais se for pontiaguda, ele machuca o casco por baixo. E isso vai gerar uma contaminação ali, bactérias, fungos, e isso vai gerando animais com problema de casco, gabarros, que vão ter que ser sacrificados, vão apresentar problema de locomoção. Na hora de entrar no caminhão para ir para o frigorífico, ele vai deitar, vai ser pisoteado, vai gerar um monte de contusão. Então, são problemas que relacionam muito o bem-estar desses animais, mas também acaba afetando a qualidade de carne lá na frente. Então, substituir barro por pedra não é a solução. Também existe o risco dos vaqueiros, na hora de fazerem o manejo ali com os animais, tropeçar numa pedra dessa, cair e acabar sendo atropelado por um animal, correndo risco de vida, muitas vezes. Então, o manejo racional, ele se inicia sempre na retirada desses animais do campo, né, do pasto para o curral. Se eu trago esses animais do pasto para o curral, na base da correria, grito, cachorro mordendo, esse gado já chega no curral estressado, cansado, né? Então eu vou partir de um pressuposto de manejo
com um animal muito mais reativo do que se essa condução fosse feita com calma, ao passo, um ponteiro na frente, um culatra atrás, né? Então um vaqueiro que vem chamando o gado, o outro que não deixa o gado voltar, e sem cachorro, sem grito, sem nada estressante. Dessa forma, esses animais chegam no curral para serem trabalhados muito mais tranquilos do que se eu viesse na correria com gritaria e tudo mais. Então, essa situação de ponteiro, um vaqueiro na frente, e o culatra é a ideal. Grupos menores, onde eu tenha controle. Então, quando eu tenho fazendas que tem corredor, o pessoal abre a porteira, joga o gado no corredor e deixa o gado andar na velocidade que quiser. Então, às vezes, um animal lá na frente começa a disparar, os outros disparam atrás e vira aquela bagunça toda. Ou ainda, quando eu mesmo que estou gerando isso, né? Eu saio correndo na frente e chamando o gado, ou nem estou chamando, só tocando de trás e tocando o terror com eles. Então, isso vai gerar sempre mais estresse, o gado já chega no curral estressado. Então, a gente tem que pesar sempre, nesse manejo racional, as ações positivas e ações negativas que a gente está fazendo. Então, se eu vou trabalhar com bandeira, ponteiro, devagar, são ações positivas. Se eu trabalho no trote ou na correria, pancadas, cachorro e gritos, são ações negativas. Então, o animal ele vai percebendo que aquilo é uma coisa negativa ou positiva de acordo com essa balança de ações, né? Então, eu posso, às vezes, fazer uma coisa boa, mas se eu fizer uma coisa ruim, eu não vou estar melhorando o meu manejo de uma forma geral. Eu tenho que pensar sempre em fazer coisas positivas mais vezes do que as negativas. Então, aqui, um exemplo disso que eu falei, o vaqueiro na frente vem chamando o gado, né? Pode utilizar bandeira, pode utilizar boios, vai, vem, ei, ou com calma, chamando, como se fosse o berrante. O berrante é muito usado em alguns lugares no Nordeste, em alguns lugares de Goiás também, e o outro vaqueiro atrás, como culatra, ali não deixando os animais voltarem. Aqui outro exemplo, mesma ideia, aqui já usando bandeira, 2 vaqueiros como ponteiro, não importa, um vaqueiro atrás, um vaqueiro na frente, 2 atrás. Isso depende muito da estrutura da fazenda. Às vezes eu preciso fechar um determinado ponto, eu preciso ir 2 na frente, porque vai chegar um determinado momento, esse vaqueiro a mais vai servir para fechar uma passagem que não tem porteiro ou que não tem alguma instalação. E aí o outro continua o serviço. Tá? Bom, levado os animais para o curral, é hora de determinar... bom, o planejamento deveria ter sido feito antes, né? Quantos animais eu levaria para o curral de acordo com a capacidade de trabalho, não a capacidade do curral. Aqui um exemplo disso, se eu tenho um curral com a capacidade para 300 animais e eu coloco 300 animais ali dentro, eu perco a possibilidade de fazer apartações, fora que esses animais vão ficar muito tempo dentro do curral, pisoteando, defecando, urinando, e tudo isso gera estresse para os animais e estresse para as pessoas. Se tem muita lama devido à quantidade imensa de animais, vai me dar trabalho de manejar. Se está muita poeira por conta de muitos animais, a minha qualidade de trabalho também é prejudicada. Então, nesse caso, um curral com 300 animais, eu perco essa capacidade, sendo que, na verdade, a pergunta que eu tenho que fazer é qual que é a minha velocidade de trabalho. Quantos animais eu sou capaz de trabalhar em 1 hora de serviço, por exemplo. Por que serve esse conhecimento? Então, imagina esses mesmos 300 animais. Se a minha velocidade de trabalho para fazer uma vacinação, pesagem, aí cada um tem que fazer uma tabela de trabalhos que são feitos, serviços que são executados, manejos que são executados dentro do curral e quanto cada uma dessas me dá em termos de velocidade. Então, vamos pegar aqui uma vacinação tradicional, 2 vacinas, 3 vacinas, 1 por 1 e pesagem. Então, se 300 animais, se eu trabalho 30 animais por hora, 300 animais eu vou demorar 10 horas para fazer. Então, isso é inconcebível o gado ficar no curral 10 horas. Até porque você vai parar, vai almoçar, volta e o gado vai estar lá. Então, essa quantidade não deveria ser trazida para o curral se a minha velocidade de trabalho é de 30 animais por hora. Se minha velocidade de animais por hora for de 150 animais, então o extremo nessa tabela, ainda assim os animais ficariam 2 horas dentro do curral. Então,
Por que isso é importante? Qual seria a minha recomendação nesse caso? Que ao redor do curral nós tivéssemos piquetes, né? Áreas onde esses animais podem ficar esperando, de preferência se tiver comida, sombra e água, seria perfeito. Então esse gado, esse lote grande vem, fica estocado aí nesse local, e aí eu coloco para dentro do curral somente a quantidade de animais que eu consigo trabalhar neste período de 1 hora, tá? Trabalho, solto no próximo piquete. Aí vou lá, pego o restante, trabalho, solto no outro piquete. Isso se a minha velocidade for de 150. Se ela for menor, né, então eu vou ter que fazer isso mais vezes. Então, 50 animais por hora, trago 50, trabalho, solto. Trago mais 50, trabalho, solto, até completar os 300 animais. Tá? Então, isso é importante. A outra coisa que esses piquetes ao redor facilitam é que se eu tenho pastos que são mais distantes e eu preciso trazer esses animais com uma antecedência para iniciar o serviço no outro dia cedo, eu posso trazer, eles dormem aí tem comida, tem água, tem sombra. No outro dia cedo ele está do lado, eu só pego e solto. Outra vantagem é que se eu termino o trabalho muito tarde, eu não preciso ir deslocar para devolver esses animais, eu solto eles ali do lado, no outro dia pela manhã eu vou e levo eles para o pasto de origem, né? Então esses piquetes ao redor do curral facilitam muito no planejamento das ações no nosso dia a dia. Aqui um exemplo disso, um piquete próximo do curral, um curral bem pequeno, e aí o pessoal consegue trazer mesmo a pé, né, porque é muito fácil ali, é muito pequenininho para poder trazer. Isso me dá uma certa agilidade, né, não preciso selar cavalos, se o gado já estiver ali dormindo, né, facilita. E aí, uma vez que ele está ali dentro, eu posso iniciar os trabalhos. Aqui um outro exemplo disso, um curral um pouco maior do que esse anterior, mas que também tinha ali piquetes, 2 piquetes ao redor, que dava para fazer um de entrada, um de saída. O gado entrava dentro do curral, trabalhava e soltava já no outro piquete. Isso me dá mais agilidade e condiciona o gado também. Lembra que a entrada, trabalhar e soltar um piquete, me dá um condicionamento do animal que, para ele voltar para o pasto, ele precisa passar dentro da instalação. Então isso ajuda no nosso manejo também no dia a dia, desde que seja imediatamente após, né? E pensando na lotação desses animais no curral, outra coisa que a gente tem que pensar é que eu tenho que ter espaço para a realização dos manejos. Os animais têm que poder me ver, eles têm que conseguir enxergar isso, me enxergar, né? E para eu poder fazer isso da forma correta, eu preciso ter uma lotação de, no máximo, metade do que cabe, né? Se eu colocasse todo mundo muito apertado e coubessem 100 animais, eu colocaria 50. Se coubessem 10, eu colocaria 5. Isso em qualquer estrutura do curral, qualquer divisória do curral, tá? No pasto é outra história, porque existem fazendas que trabalham com lotes maiores, lotes de 500 animais, lote de 300 animais, lote de 200 animais, mas dentro das divisórias do curral, metade do que cabe, e tem uma outra situação que é no máximo 50 animais. Então, seria a regra dos 50-50, 50% de ocupação até no máximo 50 animais. Então, se caberiam 200, eu não vou colocar 100, eu coloco 50. Por que isso? Porque com 50 animais eu tenho mais controle sobre eles. Quando eu passo a ter 200, 300 animais dentro do curral, mesmo que a instalação seja grande o suficiente, isso faz com que os animais não me vejam, eu não tenho tanto controle. Eu vou ter que ter 2, 3, 4 vaqueiros para poder controlar, e o posicionamento deles às vezes atrapalha aos manejos de uma forma geral, tá? Essa regra dos 50% mais a colocação, a instalação de piquetes ao redor do curral, me dá uma ideia de que o curral não precisa ser grande, né? Então, currais menores são mais funcionais, são mais rápidos de serem feitos e são mais baratos de serem construídos. Então, me dá várias vantagens fazer um curral pequeno, mas com estruturas ao redor e que vão facilitar. Eu diminuo a quantidade de vaqueiros para poder trabalhar nele, porque é muito mais fácil eu percorrer de um lado para o outro, né? Bom, e aí na hora de fazer o trabalho ali dentro do curral, ferramentas, aqui uma lista de ferramentas que eu já vi o pessoal usar em curral.
e algumas não deveriam ser usadas, outras podem ser usadas desde que com cuidado. E aqui eu vou listar o porquê que eu acho cada uma delas. Então, bandeira, sim, pode ser usado de maneira correta, obviamente. Eu não posso usar a bandeira de qualquer jeito para bater nos animais, ou se eu ficar posicionando no lugar errado. Ela é uma extensão do meu corpo, então eu posso usar ela desde que manejado da maneira correta. Vou falar dela mais para frente. O laço, ele pode ser usado, aí por isso a coloração amarela, mas desde que da forma correta. O laço usado de qualquer jeito, ele enforca o animal, ele causa um trauma muito grande no animal e não deveria ser usado frequentemente. Então ele é um dos últimos recursos, ou se não o último recurso a ser utilizado para o manejo, mas ele tem que ser usado da maneira correta. E qual que seria a maneira correta? Eu vou fazer um cabresto no animal para direcionar a cabeça dele e um outro laço numa das mãos. Toda vez que o animal estaqueia, eu puxo uma mão para frente, ele automaticamente vai ter que levar a próxima. Então, assim eu consigo puxar animais de peso maior sem fazer muito esforço, e o animal também acaba caminhando mais facilmente, tá? Mas isso eu vou dar mais detalhes mais para frente. A princípio, ele é um dos últimos, se não o último recurso. Chaira, para ficar cutucando os animais, como eu mostrei em um vídeo passado, não, de forma nenhuma, né? Então, nada pontiagudo para ficar cutucando o gado. Cachorro dentro do curral, de forma alguma. Eu, particularmente, sou contra o uso de cachorro, mesmo no campo, para bovinos, tá? Para carneiro, o cachorro tem uma eficiência boa, porque para o carneiro, o cachorro é um grande predador, eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a simples presença do cachorro, o carneiro respeita e acaba se deslocando de acordo com os comandos que o pessoal dá para ele. Já no caso do bovino, o bovino é muito mais alto do que um cachorro. Então, quando ele olha para um cachorro, é um pequeno predador. E aí, pequeno predador, o bovino acha, esse bichinho aí não vai me fazer tão mal. E aí, para o cachorro ser eficiente, muitas vezes ele tem que latir e morder, né? E aí, o nível de estresse, o nível de cortisol desses animais acaba subindo demais. É eficiente? Às vezes mas há um custo de que o animal vai ter medo de ir no curral, vai ter medo de chegar perto do cachorro, de chegar perto das pessoas, porque as pessoas estão sempre com o cachorro junto, tá? Então, na minha opinião, cachorro e bovinos não devem estar no mesmo ambiente, tá? Aboios, sim, aboio é importante de ser utilizado, facilita a movimentação dos animais, principalmente quando eu estou localizado em pontos onde ele não me vê, né? Então, vai, vem, rei, ou sempre voz grossa. Som ambiente, né? Uma música ali no curral, eu coloquei em amarelo porque, assim, tem gente que exagera no nível do som, põe um som muito alto, mesmo que seja uma música boa, agradável, né? Mas lembrando que os bovinos têm uma capacidade auditiva melhor do que a nossa, isso pode, às vezes, atrapalhar o manejo, atrapalha a comunicação entre os vaqueiros, vai falar o número de um brinco, fala errado, o outro não escuta direito, ou um animal que está indo atrás do vaqueiro para pegar ele, o outro não consegue avisar porque o som está muito alto. Então, se for um som baixinho, não tem nenhum problema, para os animais som constante, desde que não seja aqueles batidões, né? Porque aí senão começa a oscilar muito para cima e para baixo e isso atrapalha. Grito, não, né? Mesmo motivo do som alto, e no fim do dia a gente está muito mais cansado também, e o bovino associa grito com pancadaria, tá? Principalmente nas fazendas onde isso acontece, e normalmente acontece, né? Então grito deve ser evitado. Palmas, pode, sem problema nenhum, palmas, vai, não, isso não atrapalha o manejo. Pedaços de madeira, pau, de forma nenhuma, né? Nem na bandeira, se for usar para bater, não, de forma alguma, para ser utilizado. Fogo, muita gente, quando eu falo fogo, vai lá, Adriano, ninguém usa fogo para manejo. Eu já vi em fazenda, animal que não ia para um lado ou para o outro, pessoal usando fogo num produto inflamável, spray, ou colocando querosene em chumaço de estopa, ou saco na cabeça de boi. Isso, inclusive, na internet é moda esse do saco, um monte de gente mostrando isso. Não,
de forma nenhuma, não serve para isso, não é para ser utilizado dessa forma, tá? Ferrão. O ferrão, na minha opinião, deveria ser uma peça de museu. Você pode pegar um ferrão, colocar na parede, botar uma plaquinha embaixo, aqui nesta propriedade não se usa ferrão desde sei lá que ano, né? É peça de museu. Não deveria nem vender, mas ainda vende, tem muita gente que compra, tem muita gente que usa. Inclusive esse ferrão que tem as argolinhas, ele foi concebido lá atrás para ser chacoalhado a argolinha e dava ferroada, chacoalhava a argolinha e dava ferroada. Para no futuro, o pessoal só usar chacoalhando a argolinha, porque o animal ia gravar que ele ia tomar a ferroada depois do chacoalhar, e aí não precisava ficar dando ferroada. O pessoal fez o quê? Foi lá, arrancou as argolinhas, passou o ferrão no esmeril para ficar mais pontiagudo e começou a cutucar o gado. Então, de forma nenhuma, ferrão não, né? Chicote, ou em algumas regiões chama de pinhola, não, né? Pessoal, mas a gente usa para formar tropa, né? Cavalos. O pessoal fica dando chicotada lá para os cavalos ficarem formados. E eu acho lindo a formação, mas eu tenho certeza que dá para fazer de outra forma que não ficar chicoteando animal, tá? E aqui eu estou falando de tropa, mas serve para bovinos também, nada de ficar chicoteando o gado, tá? Pedra, de forma nenhuma, pessoal. Pessoal, nem para calçar o curral, né? Como eu já falei, isso é um problema, e eu já fui em fazenda que tinha lá um montinho de pedra do lado do curral, e eu fiquei imaginando, nossa, que legal, os caras tiram as pedras para o gado não pisar, e na verdade não era o estoque para poder jogar no animal que não fizesse o que o cara queria que ele fizesse, né? Então, de forma nenhuma também. Bastão elétrico. O bastão elétrico tem a mesma ideia no caso do laço. Se ele for utilizado na energia, na rede elétrica normal, não, de forma nenhuma, seria vermelho. Se ele for daqueles de pilha, onde eu consigo regular, alguns, né, conseguem regular a tensão, a corrente elétrica, e encostou, tirou, sim. Então, amarelo para ele, porque não é para ser usado indiscriminadamente. Não posso ficar utilizando para soldar o boi ali o tempo inteiro, tá? Mas eu vou falar dele um pouco mais adiante. E por fim, sem nada nas mãos. Sem nada nas mãos é uma parte da técnica do manejo racional, é uma parte dela, não é o todo, né? Pode ser usado, também vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso mais na frente. Ela é importante para as fazendas que já têm um nível de manejo melhor, que o gado responde melhor, essas dá para utilizar. Nas fazendas onde o gado pouco vê pessoas ou que o manejo era muito ruim, para começar direto pelo sem nada nas mãos é um pouco mais complicado, mas pode ser usado desde que a fazenda esteja preparada para a utilização dele, tá? Então aqui exemplos desse manejo sendo realizado, o embretamento aí nesse caso, poucos animais, os vaqueiros bem direcionados e o uso de bandeira, né? Quando eu tenho pouco gado, o controle sobre eles é melhor. Nesse caso poderia ser uma única pessoa fazendo essa condução. Como era um treinamento, acabou que os 3 vaqueiros estavam participando, mas poderia ser 1, poderia ser 2, 3 também dá. Então, nesse caso, pouca gente ajuda, poucos animais eu tenho mais controle também. Aqui mesma coisa, nesse eu estou participando, era uma das primeiras vezes que esse gado estava vindo, esse curral era novo, foi uma reforma nova, então o gado estava achando um pouco estranho a passagem, mas você vê que quando eu tenho lotes menores, grupos pequenos, eu consigo embretar com uma facilidade maior, principalmente levantando a bandeira para que o animal que está lá na frente consiga me ver, tá? Aqui também, treinamentos, vocês notem que os vídeos, quando tem treinamento, tem sempre muita gente, mas é justamente porque vem pessoas de lugares diferentes para fazer o treinamento. E aqui o uso da bandeira para fazer essa condução da seringa para o tronco coletivo. Notem que o gado vai com facilidade, a preocupação deles, inclusive, ali é diminuir o fluxo para ver se o gado não entra batendo, né? E aqui a utilização da bandeira para fechar a circulação do animal,
para que ele não entre dois dentro do tronco de contenção. Se entra dois animais dentro do tronco de contenção, isso acaba atrapalhando um pouco o nosso serviço, e voltar animal de dentro do tronco de contenção é mais difícil. Então, essa funciona como um semáforo, um sinaleiro, um farol. Estou falando várias palavras, porque depende de onde vocês estão assistindo, são nomes distintos que utilizam, mas é uma barreira ali, o animal para, o tempo suficiente para quem está controlando a porteira do tronco de contenção conseguir fazer fechar, né, para não entrar dois ou ele não acabar não batendo lá dentro. Bom, então o uso da bandeira, ela é uma extensão do meu braço, tá? A varinha é a extensão do meu braço, na verdade. Se eu for utilizar em cima da passarela, eu vou usar do tamanho do braço. Se eu for utilizar no chão, fazendo um manejo no chão, eu vou do ombro ao chão, tá? Então, uma bandeira mais comprida. Então, a bandeira é a extensão do meu braço, certo? Para que serve a bandeira? Bom, lembra que o bovino tem dificuldade, lembra do dedo? O bovino tem uma dificuldade de enxergar em profundidade. Se ele tem dificuldade de enxergar em profundidade, a bandeira serve para que ele consiga ver a varinha. Então, a varinha é a extensão do meu braço e a bandeira é para ele enxergar melhor a varinha. Tá? Conduzir os animais sempre com calma, sem gritaria, sem correria, se posicionar atrás do ponto de equilíbrio dentro da zona de fuga na diagonal, isso faz com que os animais se desloquem para frente, e se eu quiser que o animal lá da frente consiga me ver, eu estico a bandeira para poder fazer essa movimentação, né? Então eu levanto a bandeira, o animal que está lá na frente consegue me ver. Cor muita gente pergunta sobre a cor da bandeira. A cor da bandeira não importa, bovinos têm uma espécie de daltonismo, algumas cores ele vê, outras não. Tem gente que pergunta, mas ele não gosta de vermelho. O vermelho, para o bovino, não faz mínima diferença. O que faz a diferença é o jeito que eu faço com a bandeira. Então, se eu chacoalhar a bandeira, ela pode ser amarela, pode ser azul, pode ser de bolinha, o gado vai me atacar ou vai vir para cima. Ele não vai gostar de forma nenhuma. Agora, se a bandeira for preta, amarela, e eu conduzo ela do jeito certo, não tem problema nenhum. Então, o negócio é o jeito de condução da bandeira. Tá? Então, isso me mostra que um manejo, a forma como a gente maneja os animais, soluciona problemas decorrentes de uma instalação mal desenhada ou que esteja em más condições de uso. Né? Já a boa instalação, um bom curral, ele é apenas uma ferramenta. Né? O treinamento ajuda bastante nesse sentido. Aqui, exemplos disso, uma fazenda onde não tinha treinamento, a gente foi acompanhar primeiro o manejo deles antes deles fazerem o treinamento. Então a gente nota aí nesse vídeo animais pulando, animais correndo de um lado para o outro, vaqueiros gritando, vaqueiros mal posicionados, não tem presença de cachorro. Pelo vídeo a gente escuta, mas são os vaqueiros gritando. Então tem pessoas posicionadas em todos os pontos, o gado não sabe para onde tem que ir, está muito agitado, muito grito, muita bagunça. E aí, nesse mesmo gado, com essas mesmas pessoas, a gente pediu para eles pararem o serviço, vamos vir para uma sala de aula. Foi feito o treinamento dessas pessoas, foram treinados a respeito de todos os conceitos que vocês viram até o momento, né? No mesmo gado, na mesma fazenda, e fora o tempo, né? O tempo que eles demoram, aqui nesse caso todos os vaqueiros pararam para ajudar nessa condução e não tinha ninguém continuando o serviço. Dessa outra forma que a gente está falando para vocês, então foi feito esse treinamento das pessoas, parou todo mundo, chamou no curral e olha a diferença. O que está de diferente aí? Primeira coisa que a gente nota, menos gado. Segunda coisa, menos gente. Terceiro, uso de bandeira do jeito correto. Quarto, eles não se preocupam em levar todo mundo, o grupo. Eles se preocupam em levar o grupo que já está na mão deles. Né? Se eu paro para poder buscar aquele animal que estava voltando, eu perco todo mundo que eu estava colocando. Dessa forma, é mais rápido. Então, menos animais é mais rápido. Devagar é mais depressa. Né? Então, isso facilita bastante o nosso trabalho. E os outros vaqueiros estão onde? Estão ali continuando o serviço.
Então, nesse caso, me dá fluxo, né? Eu tenho fluxo de manejo. O trabalho é continuado o tempo inteiro. E o uso do bastão elétrico é proibido? Bom, como eu disse anteriormente, não é proibido desde que seja utilizado da maneira correta, ligado na fonte correta. Então, choque ligado na energia, na rede diretamente, não, de forma nenhuma, né? A gente não tem o controle da corrente elétrica nesse caso. Então, o bastão elétrico, o ideal é aquele bastão de pilha, né, ou algum outro, mas que tenha regulagem de tensão e de corrente elétrica, no máximo 50 uso. Hoje, por conta da legislação nova, no máximo 50 volts, tá? Apesar de que a gente sabe que o que causa dor, o que causa as contusões, não é a tensão, né, e sim a corrente elétrica. Então teria que ter um controle de amperagem, não de voltagem, mas como não existem trabalhos relacionando a isso, então convencionou-se utilizar a tensão de no máximo 50 volts, né? E aí, também, como eu disse, no local correto, no animal correto, nesse caso aí, tá certo ou tá errado? Né? Obviamente está errado por dois motivos principais. O primeiro deles é que o animal que está empacado, que não quer se deslocar de forma nenhuma, é aquele que está lá na frente. Então, nesse caso, o vaqueiro está utilizando o bastão elétrico para um animal que não tem espaço na frente dele para poder se deslocar, né? E o outro problema é que ele está fazendo a utilização do bastão elétrico na paleta, ou seja, bem no ponto de equilíbrio desse animal. O animal não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Então tem dois erros cruciais aí. Um deles é que o animal não tem espaço na frente para poder se deslocar, e o outro é que está dando um choque num ponto de equilíbrio, o animal não sabe se vai para frente ou para trás. Então o local correto do uso do bastão elétrico é na anca, como está demonstrado aí nessa figura. Encostou, tirou, encostou, tirou. Só isso. Se eu precisar ficar aplicando o tempo inteiro, alguma coisa está errada, o choque não vai ser eficiente nesse caso. E eu coloquei em vermelho nas patas por uma questão óbvia, né? Um choque na pata, o animal responde com um coice. Esse coice pode pegar no animal que está atrás, pode pegar no bastão e quebrar o bastão, pode machucar o vaqueiro, e o animal pode enfiar a perna em algum buraco e acabar ficando preso ali. Então, são na pata o animal em pé de forma nenhuma, certo? Além disso, o uso indiscriminado do choque, seja segurando o tempo inteiro, seja ligado na rede, ou um choque muito forte, mesmo aqueles que são ligados em bobinas, né, ele causa uma contração muito forte do músculo e rompimento de vasos sanguíneos. Esses rompimentos de vasos sanguíneos formam esses hematomas em forma de petequias, né, hematomas petequiais, que são bolinhas no meio do músculo. Então, além do problema relacionado ao bem-estar desse animal, eu ainda tenho um problema de qualidade de carne quando isso chega lá na desossa, né? Muitas vezes o frigorífico não consegue perceber isso antes do animal passar pela balança, então essa carne é perdida lá na desossa, com alteração de pH da carne também. O que esses manejos têm em comum, né? Vacinação, pesagem, identificação, reprodução, aplicação de medicamentos ou cura de animais, transporte. Normalmente, esses animais precisam passar pelo curral. E quando passam pelo curral, em muitos desses casos, eles necessitam que seja feita a contenção. E a contenção tem que ser feita de forma adequada, tá? Não é porque eu tenho que fazer contenção que a contenção vai ser feita do jeito certo, né? E por que a gente diz que todos esses trabalhos deveriam ser feitos na contenção? Quando eu faço, por exemplo, uma vacina no tronco coletivo, eu tenho riscos de acidentes, risco do vaqueiro cair lá dentro, se machucar, risco do animal bater a cabeça no estojo, danificar a aplicação de alguma forma, risco do animal subir um em cima do outro, risco dele bolear, como a gente já disse antes. Então, eu tenho pouco controle do trabalho que está sendo feito aí nesse caso. Ele não é de qualidade, não é feito de qualidade, e a ideia é tentar ter um manejo mais adequado, né? E não é porque é feito na pescoceira que é feito da maneira correta, né?
Tem gente que trabalha com a porteira da frente aberta e fecha os animais diretamente na pescoceira. Se o animal vem correndo demais, isso pode... Bom, primeiro ele vai tomar uma pancada e não vai querer retornar ali de novo. Ele vai lembrar dessa experiência e aí você começa a ter um animal que vai parando cada vez mais para trás. E o segundo ponto é que quando você aperta muito forte, ou ele para diretamente na pescoceira, isso pode atingir um nervo que passa na base do pescoço dele, o nervo radial, e isso desmonta o animal. Muitos animais demoram para recuperar, alguns não recuperam nunca, e seria necessário fazer o abate de emergência desse animal. Então eu posso, na escolha dos tipos de pescoceira, já tentar minimizar esse problema. Bom, obviamente eu tenho que trabalhar com a porteira da frente fechada, mas eu posso escolher pescoceiras que não tenham essas saliências que possam fornecer uma pressão muito maior em cima do pescoço do animal. Então essas pescoceiras que são em formato de colchete, que fecham completamente, essas são melhores, distribuem a pressão no pescoço, o animal sente um desconforto menor quando é utilizado esse tipo de pescoceira. E aqui mostrando um vídeo, justamente de eu fechando a porteira e o animal parando. E ele para e a pescoceira só é encostar. Fecha a porteira da frente, o animal para e eu encosto a pescoceira nele. Dessa forma, o animal, a próxima vez que vier para o curral, ele vai vir com muito mais facilidade do que se ele tivesse tomado uma pancada muito forte em cima dele. Então, isso é muito melhor do que ficar trabalhando com pescoceira, tomando pancada o tempo inteiro. Existem vários métodos de manejo, né? O manejo tradicional, que é aquele onde o pai passou para o filho, que aprendeu com o avô. Normalmente tem tradições que são boas, tem tradições que não são, então não é porque é tradicional que necessariamente é uma coisa positiva, né? Então, a época que se falava em vaqueiro, o vaqueiro tinha que ser duro, o vaqueiro tinha que ser bruto, a vaqueiro mole não se cria, né? Eu tenho uma coleção de frases desse tipo que eu escuto direto nas fazendas. Então, manejo com cachorro, com paulada, com o cara montando em cima, capeando boi, então tudo isso são coisas que a gente tem que deixar para trás. Outra forma é seguindo um programa de bem-estar racional, de bem-estar animal e manejo racional. Seria basicamente isso que a gente tem passado para vocês, de uma forma geral. Isso é um conjunto de regras, a gente vai ver mais delas mais para frente. E um método que tem ficado muito conhecido é esse método Criando Conexões, que é um anexo do programa de manejo racional, onde você lida com os animais sem nada nas mãos, como eu disse. Eu acho super interessante esse trabalho, mas eu não vejo ele como o primeiro, né, o primeiro passo. O primeiro passo seria primeiro conhecer todos os outros métodos, e à medida que o gado vai melhorando o manejo, ele vai melhorando a reatividade, aí sim a gente começa a ter essa lida mais de conexão mesmo com o gado, dos animais se confiarem mais em mim, eu poder confiar mais neles, e aí nesse caso eu tiro a bandeira, não trabalho com nada, né, sem nada nas mãos. Aí sim eu vejo, mas como uma coisa lá na frente, né? Então fazendas que são mais organizadas, que têm um manejo melhor, elas sim podem utilizar isso, e ela é só uma parte, ela é um anexo, ela não tem todas as questões relacionadas a manejo de bezerro, manejo de desmama, que isso a gente vai ver aqui também nesse treinamento. Então, se fosse para colocar numa balança, né, eu acho que isso sim, o Criando Conexões, o manejo sem nada nas mãos, é uma ideia interessante, mas ela tem que ser aplicada lá na frente, depois de feito uma base estruturada primeiro, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que vocês concordariam comigo nesse ponto, que é interessante sim, realmente, de ser feito, mas que é um negócio mais para